Olá, eu sou a Amanda, sou residente do primeiro ano de endocrinologia e hoje a gente vai apresentar na Ciência Metabólica o tema de tratamento e segmento de diabetes do tipo 1. Então, eu sou a Amanda, eu sou residente do primeiro ano de endocrinologia e hoje eu vou apresentar o tema tratamento e segmento de adultos com diabetes do tipo 1. Então, primeiro uma breve introdução. Então, a DM1 é uma doença que é crônica, ela é autoimune, e ela é caracterizada pela destruição das células beta-pancreáticas, que são as células responsáveis pela produção de insulina. A gente tem dois tipos de DM1. A gente tem o tipo 1A, que representa 90% dos casos, que é imunomediado, e a gente tem o tipo 1B, que representa 10% dos casos, que tem os autoanticorpos negativos. Aí, em relação à patogênese, então a gente tem as células beta-pancreáticas, tem uma apresentação desses antígenos para os linfócitos T, uma ativação dos linfócitos T, levando à formação de um infiltrado inflamatório nas ilhotas e, então, uma destruição progressiva das células beta. Essa cascata ela é desencadeada por fatores ambientais, principalmente por infecções virais em pacientes que já são geneticamente suscetíveis. Já os autoanticorpos, eles não estão ligados diretamente a essa patogênese, como eu falei anteriormente, ela está ligada aí aos linfócitos T, mas eles são marcadores de autoimunidade, e esses autoanticorpos, geralmente, eles precedem a hiperglicemia por meses ou até anos. E quanto maior a titulação e maior o número desses autoanticorpos, maior a chance do paciente de desenvolver a DM1. E os principais autoanticorpos que a gente tem ligados à DM1 são o anti-GAD, o anti-insulina, o antitransportador de zinco e o antitirosina fosfatase. Aí, só falando um pouquinho em relação aos estágios, então, como a gente tinha dito anteriormente, os autoanticorpos, eles precedem bastante tempo antes do surgimento da hiperglicemia e dos sintomas. Então, a gente tem o estágio 1, que você tem os autoanticorpos positivos, mas você não tem alteração de glicose e não tem sintomas, não tem necessidade de uso de insulina. A gente tem o estágio 2, em que esses autoanticorpos, tem 2 ou mais autoanticorpos positivos, você já tem uma desglicemia, só que ainda sem preencher critérios para diabetes. E aí esse estágio 2, ele é dividido em 2A e 2B. O 2A, esses parâmetros estão mais próximos da normalidade, e no 2B, eles estão mais próximos dos critérios para diagnóstico de DM. E a gente tem o estágio 3, que você tem esses autoanticorpos, né, 1 ou mais, você tem já a hiperglicemia com critérios para diabetes e pode ter sintomas ou não. No 3A, você não teria sintomas e no 3B você já tem um paciente francamente sintomático e já tem necessidade do uso de insulina. Aí, só revisando aqui um pouquinho também os critérios, né, para o estágio 2. Então, seria uma glicemia de jejum de 100 a 125, uma glicemia de 2 horas do TOTG de 140 a 199, glicemia em pontos intermediários do TOTG maior ou igual a 200, a HB glicada entre 5,7 e 6,4, e um aumento da HB glicada em 10% a mais, ou então na monitorização contínua de glicose a gente ter um tempo acima de 140 maior ou igual a 10%. Aí já no estágio 3, então a gente já vai ter aqueles critérios de diabetes, né, que a gente já falou anteriormente na aula da Manu, que a gente teria então uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, uma glicemia 2 horas após o TOTG maior ou igual a 200, HB glicada maior ou igual a 6,5 e uma glicemia ocasional com sintomas maior ou igual a 200 e os sintomas típicos aí de hiperglicemia que a gente está bem habituado, né, poliúria, polidípsia, noctúria, perda de peso não intencional. Então, agora a gente vai falar da principal parte da aula, né, que seria as frentes de tratamento para o DM1. E aí a gente vai falar da insulinoterapia, a gente vai falar de terapias adjuvantes, vai citar brevemente o benefício da atividade física e da terapia nutricional para o DM1, e vai falar no final um pouco sobre as metas glicêmicas. Então, aí só contextualizando um pouquinho em relação à história da insulina, então a insulina ela surgiu em 1921, no Canadá, foi descoberta pelos 2 médicos, Frederick e Charles. Em 1922, a gente teve o primeiro uso da insulina em humano. E com o surgimento da insulina, a DM1 deixou de ser fatal, porque antes do surgimento da insulina, quando o paciente tinha diabetes, praticamente não tinha o que fazer. Eles faziam algumas dietas, assim, restritas em carboidratos, mas o paciente, isso aumentava a sobrevida em muito pouco tempo.
e os pacientes acabavam falecendo, né, de cetoacidose, de desnutrição. Então, foi realmente algo revolucionário, né, a descoberta da insulina. E aí, ao longo dos anos, ela foi progredindo. Primeiro era obtida de animais, depois surgiu a insulina humana recombinante, os análogos, e agora a gente já está aí com o surgimento das bombas e dos sistemas automatizados de insulina. Aí, falando um pouquinho sobre a insulinoterapia, então o objetivo seria mimetizar o perfil fisiológico da liberação de insulina e manter os valores de glicemia próximos da normalidade. E a gente tem dois componentes principais, seria um componente basal, que vai simular, que seria aqui, né, simular então a liberação relativamente baixa e constante da insulina endógena, e a gente tem um componente bolos, que vai imitar a resposta da insulina endógena diante de uma ingestão alimentar. E aqui agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre os tipos de insulina que a gente tem disponíveis. Então, a gente tem as insulinas ultra rápidas, né, que seria a tecnosfera, a faixa asparte, a lispro, asparte, glulisina. A gente tem a insulina regular, que seria uma insulina de ação rápida. A gente tem insulinas de ação intermediária, que seria NPH e detemir. Insulina de ação longa, que seria a glargina U100. E a gente tem as insulinas de ação ultralonga, né, que seria a deglutega e a glargina U300. E aí a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre esses tipos de insulina. Então, é só para frisar aqui nesse gráfico que as insulinas de ação longa e as insulinas de ação ultralonga, elas não têm um pico, né? E aí aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Então, primeiro sobre a insulina NPH. Então, ela tem um início de ação de 2 a 4 horas, ela tem um pico de 4 a 10 horas, uma duração de 10 a 18 horas, e a gente aplica ela 3 vezes ao dia. Então, antes do café, antes do almoço e antes do jantar. Ela tem um aspecto leitoso e ela pode ser combinada tanto as insulinas de ação rápida, que seria a regular, como as insulinas de ação ultra rápida. Sendo que a gente aspira primeiro a insulina de ação rápida e ultra rápida e depois a NPH. A gente tem a detemir, que seria um outro tipo de insulina também de ação intermediária, que ela tem um início de ação de 1 a 3 horas, um pico de 6 a 8 horas e dura de 18 a 22 horas. E a gente aplica 1 a 2 vezes ao dia. A gente tem a insulina glargina U100, que é a insulina de ação longa, que ela tem um início de 2 a 4 horas, ela não tem pico, como eu tinha dito anteriormente, e ela dura de 20 a 24 horas. A gente aplica uma vez ao dia e tem que aplicar sempre no mesmo horário. E a gente tem a insulina deglutega, que seria uma insulina de ação ultra longa, que ela tem um início de ação em menos de 4 horas, não apresenta pico assim como a glargina. Ela tem uma duração de 42 horas e a gente aplica uma vez ao dia, e o benefício dela é que ela permite uma maior flexibilização dos horários. Então, se o paciente atrasa um pouco na aplicação, isso acaba não comprometendo o controle glicêmico. Aí aqui em relação às insulinas prandiais, então, como eu tinha dito, a gente tem a insulina rápida, que seria representada pela regular, e a gente tem as insulinas de ação ultralonga, e aqui eu vou falar um pouquinho, então, sobre cada uma delas de forma mais específica. Então, a regular, ela tem um início de ação de 30 a 60 minutos, tem um pico de 2 a 3 horas, e ela dura de 5 a 8 horas. Por conta desse início de ação de 30 a 60 minutos, a gente aplica ela 30 minutos antes das refeições. Ela é transparente e ela também pode ser usada por via intravenosa, né? E por via intravenosa ela tem ação imediata e uma meia-vida de até 10 minutos. Agora, em relação a essas insulinas de ação ultra rápida, então a lispro, asparte e a glulisina. O início de ação é de 5 a 15 minutos, tem um pico de 30 a 120 minutos, uma duração de 3 a 5 horas e a gente aplica 15 minutos antes das refeições. A gente tem a insulina Fiasp, que ela tem um início de ação de 2 a 5 minutos, um pico de 1 a 3 horas, uma duração de 5 horas, e a gente consegue aplicar ela junto com a refeição. E a gente tem as insulinas inaláveis, né, que seria a Afrezza, que é uma novidade aí, é uma insulina que ela tem um início imediato, ela tem um pico de 10 a 20 minutos, uma duração de 1 a 2 horas, ela é disponível em cápsulas para inalação, então tem cápsulas de 4, de 8, de 12 unidades, e a dose dela é 1,5 vezes maior do que a dose do bolo subcutâneo. E ela tem como contraindicações principais, então, os pacientes DPLC e pacientes tabagistas.
Aí falando um pouquinho agora sobre os benefícios em relação às insulinas análogas. Então a gente tem que os análogos de ação longa, que são a glargina, o SEM, o Detemir, quando comparados à insulina NPH, eles têm uma menor variabilidade glicêmica e um menor risco de hipoglicemia. E também na SBD fala de um estudo que compara as insulinas ultralongas com a insulina longa. Nesse estudo, então, foram os pacientes, eles tinham DM1 de alto risco de hipoglicemia. Foi comparada a deglutega, que é uma insulina então, de ação ultralonga, com a glargina, e foi avaliado a incidência de hipoglicemia geral, noturna e grave, e mostrou que a deglutega ela leva a uma redução de 11% de hipoglicemia sintomática, de 36% de noturnas e 35% de graves. E além de reduzir hipoglicemias, as insulinas alagos ultralongos, como a gente tinha até dito anteriormente, eles levam uma maior flexibilidade no horário de aplicação das insulinas. Então, isso não prejudica o controle glicêmico do paciente. Agora, em relação à comparação das insulinas análogas de ação ultra-rápida e a insulina regular. Então, a gente tem que os análogos de ação ultra-rápida, eles reduzem em 32% os episódios de hipoglicemia grave, reduzem em 45% os episódios de hipoglicemia noturna, então sendo mais favoráveis aí em relação às insulinas regulares, principalmente em pacientes que têm aí um risco elevado de hipoglicemia. Aí aqui eu coloquei as indicações de análogos pelo SUS, então só para a gente revisar. Então, quais seriam os critérios de inclusão? Então, o paciente que ele já tem que fazer uso de NPH irregular pelo menos por 3 meses, ele tem que nos últimos 6 meses preencher pelo menos um dos critérios abaixo. Então, pacientes que têm hipoglicemia grave, pacientes que têm hipoglicemias não graves, mas mais de 2 vezes por semana, pacientes que têm hipoglicemias noturnas repetidas, então mais de 1 vez por semana, e que persistem com mau controle comprovado pela análise laboratorial, principalmente em relação à HB glicada. E os critérios de manutenção seria o paciente que está com acompanhamento regular, que está fazendo as medidas de glicemia pelo menos 3 vezes ao dia, e nos últimos 6 meses tem que ter pelo menos um dos critérios. Então, está atingindo as metas de controle glicêmico, ter uma redução mínima de 0,5 no valor da HB glicada, e ter tido uma melhora dos episódios de hipoglicemia com o uso dos análogos. Agora, falando um pouquinho mais em relação mesmo à aplicação da insulinoterapia, então a estratégia que a gente usa de eleição seria a terapia basal bolus, então como eu tinha falado anteriormente com essas duas vertentes, né? Múltiplas doses de insulina, ou então sistema de infusão contínua. As necessidades diárias de insulina, elas variam entre 0,4 unidades por quilo por dia a 1 unidade por quilo por dia. Só que isso vai variar, então, por exemplo, pacientes com puberdade, na gestação, ou que estão com infecções ativas, essas necessidades podem aumentar. E geralmente a gente inicia com 50% do componente basal e 50% do componente prandial. Isso pensando mais em relação ao esquema fixo, né, de insulinização. Para a gente ajustar, a gente vai avaliar essas doses de insulina em 48 a 72 horas. Geralmente, as glicemias pós-prandiais que estão fora do alvo, a gente vai ajustar a insulina bolus, e as glicemias pré-prandiais fora do alvo, a gente vai ajustar a insulina basal. Aí, como eu falei, tem essas duas formas da gente fazer insulinização, tem esquema fixo e tem a contagem de carboidratos. Aí eu vou falar um pouquinho aqui em relação à contagem de carboidratos, que é um método que permite uma melhor liberdade para o paciente se alimentar, um melhor controle glicêmico, e para a gente poder fazer a contagem de carboidratos, a gente tem que calcular essas medidas. Então, a gente tem que calcular a dose total de insulina, que seria a DT, né? Calcular a razão entre insulina e carboidrato, e a gente tem que calcular também o fator de sensibilidade. Aí eu vou mostrar agora assim, como que a gente calcula. Então, a dose total de insulina diária, a gente vai calcular toda a insulina que o paciente faz uso no dia, tanto a insulina basal como a insulina bolus. Já a razão de carboidrato, de insulina carboidrato, a gente vai calcular usando essa razão de 400 a 500 dividido pela dose total diária de insulina. E o que
a RIC significa? Então, é a quantidade de carboidrato que uma unidade de insulina cobre. Então, por exemplo, se a gente tem uma RIC de 10, isso quer dizer que a cada 10 gramas de carboidrato que o paciente ingerir durante a refeição, a gente tem que aplicar uma unidade de insulina. Já o fator de sensibilidade, ele é calculado pela constante 1.800 ou 2.000 dividido pela dose total de insulina. E o que seria o fator de sensibilidade? Então, corresponde a quanto uma unidade de insulina vai conseguir reduzir na glicemia. Então, por exemplo, se a gente tem um fator de sensibilidade de 50, isso quer dizer que uma unidade de insulina ela vai reduzir glicemia em 50 mg por decilitro. E aí aqui eu coloquei um exemplo, só para a gente poder contextualizar um pouco melhor. Então, um homem de 27 anos que faz uso de insulina glargina 25 unidades por dia e faz uso de insulina asparte no esquema 8, 12, 6 e 6, mais 4 unidades de insulina rápida para ajustes. Então, a dose total a gente vai calcular. Então, a gente vai somar a glargina mais toda a dose de asparte que ele usa no dia. A gente vai considerar aí uma meta de 100. A razão de carboidrato, calculando aqui com a constante que eu tinha dito anteriormente, daria de 6,55 a 8,19, então a gente vai usar aí uma média de 8. E o fator de sensibilidade, usando também aquela constante que eu falei anteriormente, a gente vai usar aí, daria entre 29,5 e 32,78, e a gente vai usar aí uma média de 30. Aí como que a gente vai calcular a dose que a gente vai fazer de insulina para esse paciente antes da refeição? A gente vai calcular a dose de correção da glicemia, que vai ser a glicose medida menos a meta, dividido pelo fator de sensibilidade. E a gente vai calcular a contagem de carboidratos, que vai ser a quantidade de carboidrato na refeição, dividido pela RIC. Então, aí aqui eu peguei um outro exemplo. Se esse paciente tivesse uma glicemia de 234 antes da refeição, e tivesse ingerido uma quantidade de carboidrato de 57 gramas, então a gente faria esse cálculo da correção, que daria 4,5, a gente faria o cálculo da contagem de carboidrato, que daria 8,1 unidade de insulina, somaria esses dois valores e teria no final uma dose de 12,6 unidades de insulina que a gente teria que oferecer para o paciente, então, antes da refeição. Aí aqui em relação a algumas orientações básicas da parte de insulina, então só falando dos locais de aplicação, então que a gente pode aplicar no abdômen, na coxa, nos membros superiores, né, e nos glúteos. E a gente tem que fazer um revezamento dos locais de aplicação para evitar a lipohipertrofia. Em relação também a como a gente vai aspirar e as insulinas. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente vai injetar a quantidade prescrita de ar dentro da insulina, primeiro na NPH e na regular. E depois, a gente vai aspirar primeiro a regular e depois a NPH. Aí, lembrando que a NPH você pode colocar na mesma seringa com a regular ou com as insulinas de ação rápida. Já os análogos de insulina de ação longa, a gente não pode misturar na mesma seringa. Em relação ao armazenamento, brevemente, então a gente armazena as insulinas geralmente nas prateleiras do meio da geladeira. Se a insulina está lacrada, a gente tem que armazenar sobre refrigeração. Se a insulina está em uso, você pode armazenar tanto sobre refrigeração como em temperatura ambiente até 30 graus. Aí a validade disso vai variar aí, dependendo de cada tipo de insulina. Em relação à hipoglicemia, então se o paciente ele tem uma glicemia menor do que 70, ele deve ingerir 15 gramas de carboidrato. E exemplos de 15 gramas de carboidrato seria então uma colher de açúcar diluída num copo de água, 200 ml de um refrigerante não dietético e suco de laranja sem açúcar. Em pacientes que têm alto risco, né, de hipoglicemia, a gente recomenda a prescrição de glucagon, para no caso de uma hipoglicemia grave, os familiares, acompanhantes do paciente possam aplicar, até levar ele para um pronto atendimento. Aí, em relação aos sistemas de fusão contínua de insulina, eu só vou citar, porque é um tema bem extenso, né, tem que ter uma aula só sobre isso. Mas é o padrão ouro para o tratamento intensivo e a gente tem algumas indicações, algumas características clínicas que levam a gente pensar que o paciente se beneficiaria desses sistemas. Então, pacientes que têm hipoglicemias graves recorrentes, que têm hipoglicemias assintomáticas, que não conseguem atingir as metas glicêmicas mesmo com uma boa aderência,
que tem descompensações frequentes, cetoacidose, lactentes que usam doses muito baixas de insulina, atletas de alto rendimento, pacientes que têm complicações microvasculares e têm uma chance elevada de desenvolver complicações macrovasculares. Aí agora eu vou falar um pouco sobre algumas terapias adjuvantes, né, para DM1. Primeiro eu vou falar em relação à metformina. Então, a adição de metformina em adultos com DM1 foi associada a pequenas reduções de peso corporal, pequenas reduções de dose de insulina e melhora do perfil lipídico, mas ela não melhorou de forma sustentável a HB glicada. Então, tem um estudo aqui que eu peguei em relação aos efeitos, né, cardiovasculares e metabólicos nos pacientes com DM1, né, e uso de metformina. E esse estudo, ele teve como população, então, 428 adultos com DM1, que eles foram tratados com metformina 1 grama 2 vezes ao dia por 3 anos. E o desfecho primário avaliado nesse estudo era a espessura íntima média carotídea, que seria um marcador de risco cardiovascular. Esse estudo mostrou que não teria diferença em relação ao desfecho primário, né? Teve uma redução sustentada do LDL e teve uma redução bem modesta em relação a peso, dose de insulina e melhora do perfil lipídico. Então, o estudo no final mostrou que a metformina teve efeitos mínimos e não sustentados na HB glicada, não teve redução, então, desse marcador de risco cardiovascular e ainda tem aqueles sintomas que a gente já conhece de intolerância gastrointestinal, né? E aí eu também peguei esse outro estudo agora sobre o teplizumab, né? O que seria o teplizumab? Ele é um anticorpo monoclonal, anti-CD3, ele atua modulando os linfócitos T autorreativos, né, que eu falei anteriormente em relação à patogênese, né, da DM1, envolvidos na destruição pancreática. E qual que seria o objetivo, assim, do teplizumab? Seria atrasar no DM1, atrasar o DM1 clínico, né, que seria o estágio 3, em pacientes que têm DM1 estágio 2. Esse estudo ele foi realizado, a população que foi avaliada é de crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. Eles tinham ou um DM1 recém-diagnosticado ou então um DM1 com até 6 semanas de diagnóstico. Foi comparado teplizumab e placebo. E a intervenção desse estudo foi a realização, então, de 12 dias dessa medicação EV e foi repetido um segundo ciclo 6 meses após. O segmento desses pacientes ocorreu por 78 semanas e o desfecho primário foi uma preservação da função das células beta que foi medida pelo peptídeo C. Já o desfecho secundário, não houve uma redução estatisticamente significativa, né, de HB glicada, de dose diária de insulina e de tempo de intervalo-alvo. E os eventos de hipoglicemia também foram semelhantes nos dois grupos. Então, só mostrando esse gráfico, né, do estudo, que mostra, então, que o teplizumab, ele teve, em relação ao placebo, o maior grau, né, do peptídeo C. Então, o resultado realmente foi esse. Foi um declínio mais lento do peptídeo C, então, uma maior produção endógena de insulina. E os efeitos colaterais principais do teplizumab, avaliados no estudo, então, foram cefaleia, sintomas gastrointestinais, rash cutâneo, e uma linfopenia transitória. Agora, em relação à semaglutida. Então, também peguei um estudo aqui recente do ADA, que fala do efeito da semaglutida na redução das doses de insulina, né, em adultos que tinham DM1 e tinham obesidade e faziam uso de sistema de infusão automatizada de insulina. Então, os adultos que foram separados para esse estudo, então eram adultos que tinham DM1, aí como eu falei, tinham obesidade ou sobrepeso, estavam fazendo uso dos sistemas de infusão automatizada de insulina. O estudo, ele comparou a semaglutida com o placebo, ele teve uma duração de 26 semanas e a dose de semaglutida, ela foi titulada até 1 miligrama por semana. E quais foram os resultados? Então, a gente tem, em relação à dose total de insulina, no placebo. Então, foi necessária uma dose maior, enquanto na semaglutida, essa dose foi menor. Então, após 26 semanas, a gente teve uma redução da dose total de insulina de 23%,
da insulina bolus de 31% e da insulina basal de 16%. E aqui tem um gráfico mostrando o quanto dessa redução, né, que foi atribuída à perda de peso, né, pela semaglutida e à medicação. Então, mostra que a medicação, mesmo isolada, sem considerar o peso, ela teve aí um efeito relevante. Então, a conclusão do estudo foi que a semaglutida ela pode ser um adjuvante promissor em DM1 com obesidade, só que esse uso ainda é off-label, e que quando a gente usa a semaglutida em pacientes, né, DM1 com insulinoterapia, a gente tem que vigilar em relação à hipoglicemia, a náusea e vômitos e tomar cuidado com a redução da insulina, porque isso pode levar a um risco aumentado de cetose, né, de cetoacidose. E aqui eu vou falar um pouquinho em relação à terapia celular. Então, eu também peguei um estudo recente do New England, publicado em 2025, que fala sobre o Zimislecel, que é uma terapia de ilhotas totalmente diferenciadas, derivadas de células-tronco pluripotentes embrionárias halogênicas. Então, só para mostrar aqui um pouquinho, então a fonte seria essas células-tronco halogênicas, que se diferenciam na Zimislecel, que são células totalmente diferenciadas em ilhotas pancreáticas, e elas contêm as células beta-pancreáticas produtoras de insulina e contêm as células alfa produtoras de glucagon. É realizada uma infusão única dessas células, diretamente na veia porta. E esse estudo, né, então foi um estudo fase 1 e fase 2 também, não é um estudo inicial, mas que foi realizado, foi dividido os pacientes, então, em parte A e C, parte B e C. Na parte A, foi infundido meia dose dessas células, e na parte B e C, uma dose completa. Aí, como eu tinha falado anteriormente, a via de administração foi uma infusão única na veia porta. A imunossupressão realizada nesses pacientes era livre de glicocorticoides, e os participantes foram selecionados, então, participantes que tinham peptídeo C indetectável e que faziam monitoramento contínuo de glicose. E aí o resultado foi, ao longo dos dias do estudo, então, os níveis médios de peptídeo C, eles foram se elevando progressivamente, e os níveis médios de glicose foram caindo ao longo dos dias. Então, o desfecho primário foi que 100% dos pacientes eles ficaram livres de eventos hipoglicêmicos graves, 100% dos pacientes ficaram com HbA1c menor que 7, esses pacientes ficaram com mais de 70% do tempo na faixa glicêmica alvo. E de desfecho secundário, observou que 83% dos pacientes eles alcançaram uma independência completa de insulina no dia 365. Como efeitos colaterais em relação a essa medicação, então foi observado diarreia, cefaleia, náuseas, rash, neutropenia e ulceras orais. E no estudo, teve a morte de 2 pacientes, mas que eles não atribuíram ao efeito direto da medicação. Um paciente, ele faleceu de meningite criptocócica, ligada à imunossupressão, e o outro paciente, ele teve uma progressão de uma demência já pré-existente. Então, assim, é um estudo que ele é bem inicial ainda, né? Vai precisar evoluir aí para as outras fases, mas que é realmente algo muito promissor, né? Em relação ao transplante de pâncreas, então é uma terapia de exceção para pacientes diabéticos, né, DM1. Quando que a gente indica transplante de pâncreas? Então, em pacientes diabéticos que têm uma DRC dialítica e que já vão realizar um transplante renal, então você pode realizar esse transplante duplo, rim e pâncreas. Em pacientes diabéticos que têm histórico de complicações metabólicas graves e frequentes. Então, pacientes que têm cetoacidoses frequentes, hipoglicemias, hiperglicemias refratárias, a gente pode avaliar a realização desse procedimento. Só que lembrando que o transplante de pâncreas, até por isso é uma terapia de exceção, ele tem muitas complicações, tanto complicações precoces, então o paciente pode evoluir para pancreatite, pode ter fístulas, pode ter trombose do enxerto, falha de anastomose, infecções, como complicações tardias. Então, pode evoluir aí para uma rejeição, pode formar pseudocítos pancreáticos, linfoma relacionado ao transplante, pseudoaneurismas. Então, tem realmente muitas complicações. Por isso que é um procedimento que não é tão realizado ainda.
em relação ao transplante de ilhotas pancreáticas. Então, é um procedimento que ele é menos invasivo do que o transplante de pâncreas. Essas ilhotas, elas são isoladas de um pâncreas de um doador falecido e elas são introduzidas através de um catéter percutâneo, que ele vai ser introduzido no fígado e ele vai ser avançado até a veia porta. O que acontece? Às vezes a gente precisa de ilhotas de mais de um pâncreas doador, então isso seria uma dificuldade da realização desse procedimento, né? E os resultados metabólicos do transplante de ilhotas pancreáticas são semelhantes ao do transplante de pâncreas. E quais seriam esses resultados metabólicos? Então, a gente teria uma taxa de independência de insulina em 5 anos por volta de 50%, quando a gente tem um bom controle do paciente, imunossupressão, tudo certinho. E tem uma melhora significativa tanto de glicemia como em redução de eventos hipoglicêmicos. Em relação aos efeitos adversos, então, a gente tem os efeitos relacionados à imunossupressão. Então, neutropenia, elevação de create, elevação de enzimas hepáticas. Em relação ao procedimento, a gente tem possíveis sangramentos, né? E aí aqui tem duas imagens, uma mostrando uma complicação do transplante de ilhotas, que seria um sangramento hepático, e a outra imagem seria mesmo do procedimento, aí do catéter, né, lá na veia porta para infundir essas ilhotas. Agora eu vou falar brevemente, né, só citar em relação ao benefício aí da atividade física, né, para a questão do DM1. Então, os benefícios seriam uma redução do risco cardiovascular, promoção de bem-estar, controle de peso, melhora de força muscular, redução de LDL e triglicérides. Só que no caso dos pacientes DM1, a gente sempre tem que avaliar o risco cardiovascular e a intensidade do exercício antes da gente prescrever a realização de exercício, né? Então, pacientes que têm risco alto e risco muito alto, a gente sempre tem que fazer um eletro e, a depender do paciente, a gente vai avaliar e realizar outros exames complementares para avaliar. Aqui são só umas tabelas, né, em relação a essa parte da avaliação cardiovascular. Então, pacientes que têm DM1 sem doença cardiovascular e que a gente pretende iniciar exercício, a gente tem que fazer 3 perguntas. Então, a gente tem que ver se tem estratificadores de alto ou muito alto risco, se tem sintomas típicos ou atípicos de doença cardiovascular e se pretende fazer um exercício de alta intensidade. Se tiver sim para qualquer uma dessas perguntas, a gente tem que rastrear, né? Minimamente com eletro e dependendo do paciente com outros exames. E para prevenir hipoglicemias na atividade física, então a gente tem que orientar o paciente a informar os profissionais que estão supervisionando, né? Que ele tem DM1 e que ele faz uso das insulinas. Ter um carboidrato de rápida absorção disponível, monitorar as glicemias antes, durante e após o exercício físico e atentar para sintomas de hipo. Geralmente a gente orienta também uma redução do bolus pré-prandial, e isso tem várias tabelas, também não vai dar para falar muito específico aqui, senão ficaria muito prolongado para avaliar essa redução. E dependendo do valor da glicemia, a gente também orienta a ingesta de carboidratos pré-exercício. Quando o paciente faz uso de bomba, a gente também avalia reduzir o bolus prandial da refeição. E a gente também avalia a necessidade de estabelecer uma taxa basal temporária, dependendo do tempo e do tipo de exercício físico que o paciente vai fazer. Aí só também citando aqui em relação à parte da terapia nutricional, que vai ter uma aula só sobre isso, né? Não tem uma dieta, então, padronizada para DM1, a gente tem que individualizar, dependendo do peso, controle glicêmico e do risco de hipoglicemia do paciente. Mas, no geral, a gente orienta, então, minimizar a ingesta de carboidratos refinados e açúcares e focar mais em carboidratos de baixo índice glicêmico, em vegetais, né, legumes, frutas, grãos integrais e a quantidade de carboidratos, como eu tinha tido anteriormente, ela é recomendada, né, para melhorar esse controle glicêmico do paciente. Então, aqui eu coloquei só alguns exemplos de aplicativos, né, IA, que a gente tem aí para ajudar na contagem de carboidratos, né. E aí, em relação às metas glicêmicas. Então, das metas glicêmicas, paciente com DM1, DM2, a gente vai preconizar, então, uma glicada menor do que 7, a glicemia de jejum e pré-prandial entre 80 e 130, e a glicemia 2 horas pós-prandial menor do que 180. Já no caso de um idoso saudável, a gente mantém as metas de glicemia de jejum pré-prandial e glicemia 2 horas pós, mas a gente preconiza aí uma glicada menor do que 7,5.
E num idoso comprometido, frágil, a gente preconiza uma HB glicada menor do que 8. E no idoso muito comprometido, aí a gente já vai avaliar mais a questão de evitar sintomas mesmo, né, de hiper ou de hipoglicemia. Em relação às metas glicêmicas, considerando a monitorização contínua de glicose, né, que está cada vez mais presente, né, no nosso meio, a utilização dela. E ela é benéfica tanto para pacientes que fazem múltiplas doses de insulina, como para pacientes que estão fazendo uso de sistema de infusão contínua de insulina. E aí, quais seriam as metas? Então, a gente preconiza que mais de 70% dos valores de glicemia estejam no intervalo alvo, que seria de 70 a 180. De hipoglicemia, menor de 4%, para hipoglicemia de 54 a 70, e de menor que 54, menos de 1%. Agora, já de hiper, de 180 a 250, seria menor do que 25%, e maior do que 250, menos de 5% de valores. E aí, agora, finalizando o último tema, em relação ao segmento. Então, a gente vai falar um pouquinho do rastreamento de doenças autoimunes e do rastreamento geral. Então, em relação a doenças autoimunes, né? Primeiro, em relação à parte de tireoide. Então, cerca de 20 a 25% das pessoas com DM1, elas têm alguma doença autoimune diagnosticada, né? Junto. Outra doença autoimune, né? Sem ser a DM1. E a doença autoimune mais frequente é a doença tiroidiana. Então, a gente tem que fazer um rastreio da função tiroidiana, que a gente pede o TSH e o anti-TPO. A gente faz esse rastreio no diagnóstico e a gente faz a cada 1 a 2 anos. Em relação à doença celíaca, quando que a gente vai rastrear? Então, em crianças e adolescentes, a gente vai rastrear no diagnóstico, no 2º ano após o diagnóstico e no 5º ano após o diagnóstico. E também vai rastrear quando o paciente tiver sintomas ou sinais gastrointestinais ou extraintestinais, né? E nos adultos a gente rastreia na presença de manifestações clínicas. E como que a gente faz esse rastreio? A gente faz a dosagem do antitransglutaminase GA, do anticorpo antitransglutaminase GA e do IgA sérico. Agora, em relação a outras doenças autoimunes. Então, a gente não tem indicação de rastreamento rotineiro de insuficiência adrenal autoimune, de gastrite autoimune associadas ao DM1. Mas em relação à gastrite autoimune, a gente tem que a prevalência nos pacientes que têm DM1 é cerca de 3 a 5 vezes maior do que na população geral. E quando o paciente tem sintomas, né, como por exemplo uma anemia obscura ou sintomas gastrointestinais, a gente investiga solicitando anticorpos anticélulas parietais. Já em relação à doença de Addison, né, a gente sabe que os anticorpos contra o córtex adrenal, eles estão presentes em 1 a 2% dos adultos com DM1, e a gente vai rastrear quando tem sintomas. Então, sintomas típicos, né, de insuficiência adrenal, né, como náusea, hiperpigmentação da pele, e essa parte aqui é bem importante, quando o paciente está tendo episódios hipoglicêmicos que não tem explicação, ou então ele tem uma redução abrupta da demanda por insulina, a gente pode pensar como um possível diagnóstico e investigar. Então, só para a gente retomar, né, as principais recomendações, então, função tiroidiana, a gente vai pedir TSH e anti-TPO, e ela é recomendada no diagnóstico e depois a cada 1 ou 2 anos ou quando o paciente tiver sintomas. Em relação à doença celíaca, a gente rastreia nas crianças, então, no diagnóstico e no 2º e no 5º ano após o diagnóstico, ou quando você tiver sintomas gastrointestinais. Nos adultos, então, a gente vai investigar quando tiver sintomas, então, tanto gastrointestinais como, por exemplo, o paciente está tendo uma perda de peso, um controle metabólico ruim, hipoglicemias que também são inexplicáveis, e o rastreamento dessas outras doenças autoimunes que eu falei, né, que seria insuficiência adrenal autoimune, a gastrite autoimune, a gente só rastreia na suspeita clínica, não tem indicação de avaliar de rotina. E aqui, o último slide, só falando em relação à parte do rastreamento geral. Então, no DM1, a gente vai fazer glicemia de jejum e HB glicada pelo menos 2 vezes ao ano. A gente vai solicitar colesterol, triglicérides, né, HDL, LDL e creatina anual. E após 5 anos de diagnóstico, a gente vai fazer o rastreio anual de albuminúria, de fundoscopia e avaliação dos pés. E é isso.